vir novamente aqui conversar. Entendi, ok. Tiago pediu para novamente a gente vir conversar sobre autismo. Então, eu convidei a Elaine, porque a Elaine vai falar um pouco também sobre autismo no serviço social, tudo relacionado à nossa cidade, que nós trabalhamos, Maracanaú, né? Preparamos aqui o material para vocês, mas a gente quer a interação de vocês, tá, meu povo? Ok? Alguém me escutou? Ok. Ok. Tá, ok. Então, vamos lá, Elaine. John, John, podem começar a passar os slides? Gente, eu não lembro mais nem como é que mexe nesse negócio de... Gente, está travando a minha impressão. Também estou achando. Gente, aqui tá tudo ok. Eu não me lembro Bota mais... essa Está internet. travando a minha impressão. Não, aqui para mim não está não agora. Mas não está travando não, Elaine. Para mim não. Estou vendo o Felipe normal. Quem vai me assessorar é você, Felipe ou John? É o John, Ok, John, a mas gente eu pode... acho que tem que avisar no chat. Ah, tá. Eu acho que tá travando um pouquinho, viu? Deixa eu ver aqui. Chat, se tem uma Acho não, tá com mensagem. certeza. Tá travando um pouquinho. Oi, Fran. Oi. Eu acho que... Não sei se o John está presente. Poliana, ele tá presente. Ok. Pronto. Então, vamos lá. Nós fizemos uns slides para a gente não ficar só no fala. Elaine, está ouvindo bem? Eu estou ouvindo, mas para mim está travado. Então, autismo, empatia e acessibilidade na aviação. Pode passar, John. Aí o próximo slide vai falar, vai mostrar eu e a Elaine, certo? Os dois participantes, né? John, passar. Acho que tem que avisar para ele no chat. Pois é, eu vi agora. Acabei de passar. Ok. Pronto, Acabei de alguém. falar. Ah, que bom, Elina. Então, a gente vai pegar um pouquinho mais para a parte da visão, certo? Mas, se você desejar, a gente pode entrar na parte da educação. Porque tanto eu como a Elaine, a gente tem um pouquinho de vivência sobre o assunto. Então, aí, a apresentação, né? Eu e a Elaine. Passar. Alguém pode pedir... Elaine, você pode ler o próximo? O John vai passar, por favor. Gente, eu não tô... Tá dando para me ouvir? Para Tá, me ver? sim. Tá. Porque tá, tipo, travando. Você está vendo o próximo slide? Pode falar, Elaine. Pronto. Gente, como eu falei, né, a gente trabalha muito em Apoliana, com autista todo dia, né, e as famílias. E autismo não tem cara, não é doença, não é coitadinho. E as pessoas têm muita mania de deixar eles como coitadinho, botam uma bolha, né, e não é isso. Não é problema. Eita, eu vou procurar um outro lugar para mim. Pode continuar, Elaine, porque aqui está um barulho, viu? É, porque as pessoas têm muito esse contexto. Os autistas, né? A gente sabe que existe o fator genético, né? Hoje em dia, a cada dia aumenta e a proporção é cada vez mais
passos. A gente precisa ter a empatia, né, de trabalhar. Como está dizendo, não tem cara, eles têm algumas características, né? Umas sendo parecidas e outras. Então, temos ser diferente. Até os dedos da nossa mão são diferentes. Então, as pessoas encaram, realmente, hoje em dia, apesar de ter a luta, mas as pessoas ainda são muito preconceituosas, né? E hoje a maioria das famílias, todas têm um autista, né? E o autista, às vezes, ele vem com outra comorbidade, com TDAH, aquela criança que ela é um pouco mais agitada. A Poliana sabe muito isso no contexto social, no contexto da educação, é um desafio muito grande. Gente, muitas mães, todo dia eu atendo mães, muitas mães deixam de sair de casa por conta do comportamento dos filhos. Fala agora. Ok. Pelo comportamento dos filhos. Estão me ouvindo, gente? Sim ou não? Sim, tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não dá para ver direito, certo? Então, a gente tem que ter essa conscientização, né? Esses nãos. Né, Poliana? Porque as pessoas muito é igual, vamos lá, síndrome de Down. A gente olha para a carinha dele, a gente já tem uma característica, né? O autismo não, como eu tô explanando, né? Cada um é um ser diferente. Uns têm um tipo de comportamento, outros não têm. Um não gosta de toque, outro já aceita. Um não se socializa, outro já se socializa. Então, é muito particular de cada ser, certo? Gente, pode passar. Só um minutinho, Elaine. Então, como a Elaine falou, certo? O autismo, a maior dificuldade é essa. Por quê? Porque geralmente, né, as pessoas associam o autismo exclusivamente a fatores externos, e ele não é externo. Ele é um fator, entendeu? Interno. É um momento que, se for estimulado, vai desaparecer. Então, por isso, não tem cara, porque as pessoas olham logo. Gente, é a maior decepção de uma mãe quando chega uma pessoa e diz assim: ele é autista, ele não parece. Eu digo isso porque eu convivo com várias mães que dizem que é como se fosse um tapa na cara, né? Quando chega e diz: ele não tem cara de autismo. Não existe cara de autismo. Não existe de jeito nenhum aquele autista igual. Não existe padrão. Cada um tem suas características, cada um tem seu modo de reagir. Então, a gente está pegando muito nessa tecla, por quê? Porque vocês que vão estar diretamente, né, em contato com as pessoas, como eu já tinha falado na outra live, como é que a gente vai conseguir identificar, Poliana? Através daquele cordão que nós falamos, que inclusive teve, né? Não está saindo áudio? Alguém mais, além do Dinho, não está me escutando áudio? Deve não ter ligado o microfone dele. Ah, tá. O meu Deus tá escutando, né? Tá ok? Para vocês ouvirem. Sim ou não? Gente, vocês falam um pouquinho. Vocês podem perguntar. Tá, sim, tá tudo ok. O meu tá ok. O meu tá Então, ok também. Então, gente, na outra live que nós tivemos, né? Acho que foi ano passado, nem lembro agora. Mas aí a gente falou, inclusive teve aquela moça que tem os filhos e ela mesmo contou a realidade dela. Então, eu falei para vocês sobre o cordão, né? Como é importante. Inclusive, nós tivemos aquele encontro, quem participou lá no Feijão da PAI, que inclusive teve um brinde para quem estava presente, é importante. Por quê? Porque não existe a cara, certo? E isso machuca muitas pessoas, quando dizem, o fulano não tem cara. Como a Elaine falou, o síndrome de Down é visível, mas o autismo não. E qual é a diferença de um para o outro? O síndrome de Down é super social, e o autismo não é que ele não seja social, ele tem a dificuldade de socializar. Então, essa é a maior dificuldade. Eles são super inteligentes. As pessoas acham que o autista está ali, ele não sente, ele não sabe. Gente, eles têm um sexto sentido maior do que o nosso. Eles conseguem ver no olhar da pessoa quando é criticado ou não. Ai, Poliana, e como é que a gente faz se encontrar? Primeira coisa, se você está atendendo qualquer um
no balcão, que é a primeira coisa que você faz? Olá, se apresenta e pergunta o que pode ajudar. Entendeu? Tratar igual. Geralmente, se ele tiver dificuldade, vai estar uma pessoa, geralmente a mãe, o responsável vai dizer, olha, meu filho não fala, meu filho isso aqui. Daí eles vão direcionar como você vai poder fazer. Mas sempre perguntar. E, Poliana, Primeiro, a pessoa com deficiência. ela está dizendo aqui que eles são muito carinhosos, realmente eles são amores. Ele, é como diz, transborda amor, né? Os autistas. Então, é ter essa empatia, esse olhar, como diz, com empatia, com sensibilidade, da inclusão, né? Como eu disse, todo dia eu atendo mães, gente, e mães estão tentando suicídio porque não sabem lidar com preconceito, sabe? Enquanto elas vão ser atendidas em qualquer espaço que elas estejam, são julgadas. E os filhos delas, que alguns são imperativos, outros não têm interação, elas são julgadas, deixam de sair de casa, deixam de viajar, fazer várias coisas. Então, ela está excluindo, acaba excluindo o filho e ela da sociedade por conta do preconceito. Isso a gente vê diariamente, né, Poliana, que a gente trabalha todos os dias. Então, por isso que a gente tem, vocês estão de parabéns, né, de estar também fazendo esse momento que é importante. Certo. Gente, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta antes de a gente continuar, porque eu queria muito essa interação, que eu acho muito importante, troca de conhecimento, né? Boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Sim? Boa noite. E é muito interessante porque as pessoas vê dificuldade nos autistas, mas a grande maioria da dificuldade não está nem neles, sim nas pessoas e muitas vezes nos pais. Eu trabalho numa creche onde a gente tem várias crianças autistas de 3, 4 e 5 anos, só a creche só infantil, e tem muitos pais que lá na creche tem crianças autistas onde os pais não aceitam. É muito visível que eles têm autismo, mas os pais não aceitam. E a pessoa da direção tenta conversar com os pais, a psicóloga tenta conversar com os pais, até para procurar ajuda psicológica, porque, assim, autismo não é uma doença, mas eles precisam ser acompanhados. Porque existem os graus de autismo, e às vezes, por não ser acompanhado, acaba que eles sofrem preconceito, começando por dentro da própria casa. Quando um pai não aceita, uma mãe não aceita, e qualquer rebeldia eles já levam como agressividade, que na realidade não é. É uma forma que eles utilizam para chamar a atenção. Comunicação. Isso. E a gente tem muita dificuldade lá na creche com alguns pais que têm filhos autistas e eles não aceitam, não procuram ajuda, não querem que o pessoal da creche procure ajuda, porque lá na creche, cada criança autista tem uma professora, uma cuidadora especial para ele, que cuida só dele. É assim, lembra. Deixa eu perguntar aqui a ela para onde é, Elaine. Onde fica essa creche, amiga? Fica aqui em Rio Largo, Maceió, Alagoas, aqui em Maceió. Ok, então já depois te conta a nossa realidade. Mas eu amo trabalhar com eles. Só lembrando que esses pais, eles passam pelo processo de luto, não é só a pessoa que morre, a gente passa por vários processos, e esses pais realmente têm essa dificuldade de aceitação. É um luto para eles, né? Como diz, eu idealizei meu filho, né? Para que ele não tenha nenhuma comorbidade, nada. Aí, de repente, quando vem a notícia, né? Às vezes, eles veem o comportamento, porque quando a gente vai fazer a anamnese no CAPS, né? Como diz, vem desde a geração até o dia atual, né? Da criança. Então, às vezes, os pais já percebem, mas, como você está dizendo, eles não querem aceitar. Né? Idealizou o filho perfeito. Quem é a mãe e o pai que, né, que não idealizou, às vezes até a profissão já escolhe da criança, né? Quanto mais outras coisas. Então, a gente tem que também ter empatia de ver esse processo e tentar ajudar. Muitos pais não sabem lidar com isso, como você está dizendo, precisa da psicologia para eles cumprir esse processo de aceitação. E como você disse, existe os graus, né, em questão do autismo. Lá no CAPS, a gente atende de moderado a grave. São aqueles casos, né, que já a criança já tem
mais comorbidade, agitação psicomotora, não consegue dormir direito, né? Realmente tem essa dificuldade de higienização do sono, agressividade, né? E N coisas. E os mais leves na UBS, né? No posto de saúde, são aquele caso que as crianças, e é esses que o pessoal dizem que não detecta, não vi, para mim tá tudo ok. E não tá, ele precisa realmente fazer, como você falou, as terapias, estar em dias. E lembrando que, às vezes, também nem tudo tem que ser o acompanhamento em questão só da medicação, com psiquiatra ou com neuro, né? Realmente também existe a terapia, que é o que a gente faz ao máximo, sem tomar medicação. Alguns que têm a necessidade, né? Dependendo da comorbidade. Então, tem muito isso daí também, até para os pais, né? As outras pessoas entenderem, meu filho vai tomar medicação. Não, existe alguns que só com a terapia ele consegue socializar, né? Na comunidade, nos ambientes escolar, no ambiente familiar, mas existem esses estímulos que tem que ser feito, né? É que eu sempre digo, a parceria, né, Poliana, é família, saúde e educação na escola, né? Olha, gente, após o nosso momento aqui, Elinda, é uma sugestão para você e para os outros. A negação faz parte, né? E quanto mais tempo a família fica na negação, que a gente costuma chamar negação, luto, daquele filho idealizado perfeito. Por quê? Porque ele foge dos padrões que o pai sonhou, o pai, eu digo, os dois, né, para o filho. Então, quanto mais tempo ele fica nesse, mais prejudica o desenvolvimento do seu filho no futuro. Então, após esse momento, eu vou colocar um vídeo para vocês, pequenininho, até para vocês refletirem. Não sei se Tiago, se John vai querer que vocês façam algum momento depois, porque é um exemplo, esse vídeo, de um pai que, enquanto o filho estava dentro da bolha dele, quem era a bolha? A casa, certo? A casa, enquanto o filho estava na casa dele, ele era o filho perfeito, sem nenhuma coisa que fugisse dos padrões. Mas quando ele via que tinha um olhar das pessoas fora, então o pai escondia, e se escondia com o filho. Até que o próprio filho mostrou que ele só consegue desenvolver junto com o pai. Esse filme é emocionante, eu vou colocar para vocês. Nós não colocamos num momento como esse, para não fugir um pouco, mas eu vou pedir muito que vocês vejam lá no grupo e procurem refletir, inclusive para quem conhecer autista que não aceita muito, viu, Elinda? Seria interessante para a família essas. Por quê? Porque as crianças pequenas elas têm mais dificuldades de ser visível. As crianças, não sei se acho que é o caso seu, de creche, né? Elas não são preconceituosas. Então, a interação, o desenvolvimento, até certo ponto, mesmo em graves severos, né, diferente, a interação deles consegue ser igual. Por quê? Porque não é só aquela criança autista que se isola. Às vezes é aquela criança que está passando um problema em casa, de separação. Às vezes é aquela criança que o pai foi embora. Então, não é obrigada a ser autista para a criança precoce. Não é obrigada a ser autista para a criança ter dificuldade de falar. Então, no infantil é mais difícil. No infantil, os médicos eles têm mais prudência de dar um diagnóstico, entendeu? E, às vezes, o conhecimento, como diz o meu grande professor Wilson Cândido, é o primeiro passo para a inclusão. Mas, às vezes, o conhecimento, como nós estamos tendo agora, eu não sei se na sua cidade aí, né? Mas lá no Maracanaú e em Fortaleza, as pessoas estão tudo horrorizadas, porque o fake se desenvolve muito mais rápido do que outra coisa. Então, hoje mesmo eu fui na casa de uma prima minha e um menino chegou, tia, tu sabe que vão jogar uma bomba na escola? Entendeu? Por quê? Por causa daquele... Isso, então, está todo mundo apavorado. Então, essa parte aí é bem ligeiro. Então, a gente tem que ter uma certa prudência, né? Eu sei que, Elinda, a gente passa muito isso, tanto no CAPS como na escola, das famílias não negar, mas a gente tem que deixar esse momento do luto. Ai, mas a gente sabe, está sofrendo, tá. Mas aí é o conhecimento. Mas o conhecimento... A gente teve um caso recente lá na creche que os pais não queriam matricular o filho, tem 4 aninhos ele, porque falava que ele era muito agressivo com todo mundo dentro de casa. Aí a gente fez uma experiência com ele, com a turma, com outros alunos que não eram autistas.
E ele é encantador. Quando ele chega lá, ele abraça, ele beija. E o comportamento dele dentro da sala de aula com os outros coleguinhas foi surpreendente, foi totalmente superior. Por quê? Porque todo mundo tratou ele como uma pessoa normal. A gente não passou para as outras crianças que ele tinha uma certa dificuldade. A gente deixou ele interagir como qualquer outra criança. E ficamos observando e pediu para os pais observar. E ele se brincou, se aproximou, abraçou os coleguinhas. Aí foi daí que a gente entendeu o porquê que em casa ele é agressivo. Porque os pais poupavam ele de ter uma vida normal. E Ele não podia aí, fazer nada. Aí ele mudou o comportamento, né? isso aí vai E entrar nessa lembrando, parte. Só aqui, Elaine, só um minutinho. Esse slide que nós vamos já ler, que está um pedacinho aí. E também, o que é que acontece muito, Elinda? É o neurônio espelho, o que acontece muito nas creches, entendeu? A criança copia do outro, é o neurônio espelho. Isso é desde a antiguidade, os homens da caverna, através de observar, eles começaram a fazer várias coisas. Então, isso daí é na escola. Por quê? Porque na escola eles veem os meninos. Eu costumo até brincar muito, eu digo, faz a gente passar vergonha. O menino em casa não come banana. Aí, banana por quê? Porque é uma fruta, né? Quando chega na escola, ele vê um colega comendo banana, ele vê outro colega, ele vê aquele momento de comer aquela fruta, ele vai experimentar. Por quê? Porque em casa é como se fosse uma obrigação. Mas na creche, junto com os colegas da sua idade, então ele aquilo ali vai ser um momento de despertar curiosidade e um neurônio espelho de copiar. Ele vai copiar dos colegas. Todo mundo senta na hora da historinha. Poxa, por que eu não sento? Então, ele vai, através da reflexão, através do observar, copiar as mesmas coisas dos outros. É isso que acontece na escola. E aí, no infantil, é mais difícil. Por quê? Porque as crianças do infantil não são tão, como é que eu posso dizer, nem cobradas. Não precisam tanto demonstrar a sua socialização e responder a vários estímulos. No infantil, é uma forma da gente conquistar. Mas a gente pode observar uma criança autista desde o infantil. Questão da violência pode ser simplesmente associada a alguma coisa que está causando aquilo ali, como você disse, né, Elaine? Agora completa, senão eu vou passar a noite toda falando. Não, é em questão disso daí. Às vezes as pessoas taxam muito, é autista. E às vezes, gente, não é. Às vezes é só comportamental em relação ao contexto que a criança vive. Muitas vezes, o menino é agressivo, como ela comentou, né? Às vezes ele é agressivo realmente, como a Poliana disse, ele está reproduzindo o que ele vê. O menino é mal criado, porque ele está reproduzindo o que ele tem no ambiente familiar. E muitas crianças que vão até para o CAPS, as mães às vezes querem porque querem diagnóstico, aquela criança precisa organizar só a rotina dela, né, em questão do contexto familiar dela. O contexto familiar reflete muito. Então, quem é que ensina os primeiros passos dos filhos da gente? É a gente. Né? Então, assim, a família é a base. Infelizmente, hoje as famílias, como diz esse termo, vou usar, infelizmente, muito desorganizadas, no sentido que, né, os dois às vezes precisam que trabalhar, terceirizam, né, esse cuidado e depois não sabe como lidar e fica às vezes atrás de diagnóstico e isso é só comportamental. Às vezes não é nenhum tipo de transtorno, né? Por isso que a gente tem que observar muito e muito que as pessoas taxam muito o diagnóstico sem nem, né, realmente fazer o estudo. Às vezes ficam muito naquela ânsia, eu quero diagnóstico, meu filho, eu fui na internet e vi todas as características que o menino tem demais. Eu já estudei tudo, doutora. Chega lá no CAPS. Meu filho é autista. Quando a gente começa a fazer os testes, que todo mundo lá é técnico de saúde mental, né? Importa a especialidade da equipe multi. É só comportamental do contexto familiar que ele vive. Então, existe também muito essas questões, né? Precisam ser avaliadas, né? E pegando aqui para o nosso momento, né? Então, a gente vai pegar para a questão da aviação. Nós estamos entrando, detalhando, a Elinda entrou, né? Até porque ela também trabalha nessa área. Mas, assim, vocês, enquanto aviação, lembra que eu disse no começo, o que é que a gente pode fazer? Tratar igual a qualquer outro. Primeiro, de se dirigir a eles, né? E aí, se eles tiverem condição de responder, muitos autistas, essa semana eu tive uma palestra com o Marcos Pretti,
ele do Rio Grande do Sul, um autista, linda a história dele, certo? E aí ele mesmo respondia tudo. Ele respondia, mas aquilo ali não foi da noite para o dia. Foram 30 anos de estimulação que a família fez. Uma família que foi diagnosticado a ele, que foi dito para a família pelo médico que ele não ia passar de 1 ano de idade. E ele estava com 30 anos, dando uma palestra em um shopping em Fortaleza, shopping Benfica, super lotado. Gente, apaixonante. Eu não sei o que foi mais apaixonante, a palestra do Marcos ou da mãe. E do pai. O pai, uma pessoa tímida, ficava só, como se diz, nas cutias, né? Só atrás. Era com violão, era assessorando em alguma coisa ou outra. Mas ali estava vendo como era a participação da família. A mãe contou todos os percalços dela. E o filho estava mostrando ali. Então, eu não sei qual das 3 assim era maior, mas um completava o outro. Então, na questão da aviação, se o autista responde para vocês, procurem ver. Porque, dependendo do estágio que ele esteja, né, se ele vai sozinho a algum balcão para viajar, ele já tem noção se alguma coisa incomoda ele. Inclusive, o Marcos falou, e eu nunca tinha pensado, ele disse que quando estudava, uma coisa que incomodava muito a ele era quando o professor, na época, né, ele falando que na época era muito comum usar aquelas roupas berrante, que a gente chama neon, né, que teve uma época, se bem que está voltando agora. Então, ele disse que no dia que aquela professora ia com a blusa neon, que ela se sentia, para ele era horrível. Por quê? Porque aquele neon incomodava ele ao extremo de ele ter uma crise. Olha só, porque a palestra dele era assim, autista falando sobre autismo. E aí eu disse, poxa, às vezes a gente não sabe se policiar. Daí nós colocamos, eu e Elaine, esse slide aí para vocês. O que pode ocasionar uma crise em um autista, né? Pode continuar, Elaine. As condições que podem estar associadas ao autismo, né? Como eu falei, agitação psicomotora, é aquela criança, né? Que é chamada imperativa, que ela, né, é inquieta, agressividade, às vezes é agressividade com ela ou com o outro, né? Que existe algumas que são agressivas com ela e com os outros, tem umas que é só com si mesmo, autoagressão, né? Como ausência de medo, né? A ausência de... Ausência de medo, por quê? Porque as crianças, é uma das características que a gente observa, eles não têm noção de perigo, meu povo. Então, é uma das coisas que deixam as mães ainda mais... Pode continuar, Elaine. Elas deixam rua, tem que ter todo um cuidado, estar perto de uma janela, eles não têm noção de perigo, né? São algumas características. Vai, tia Poliana. Déficit de atenção, audição, percepção, que muitas vezes a pessoa diz assim, o menino autista não presta atenção, não escuta, ele parece, tem ainda pessoas que ainda dizem assim, ele vive num mundo diferente. Não existe isso, meu povo. A epilepsia também é uma das características. Antes de qualquer neuro dar o diagnóstico, ou mesmo psiquiatra, eles pedem primeiro um exame, um eletro, por quê? Para ver se aquela pessoa tem tendência a ter problemas de epilepsia. Pode continuar, Elaine. Tem questão, como ele falou, da epilepsia, a esquizofrenia, né? Como disse, que a gente tem os fatores hereditários, até hoje tem uns estudos, né, Poliana, que ainda não definiu realmente a causa do autismo, então tem vários fatores, né? Então, tem a parte genética, mas ainda está em estudo, porque a gente viu, parece aquela história, já existia autista, mas agora parece que, eu não sei nem fazer com a palavra, enquanto tinha uma sala, né, de aula, nos espaços, 1 ou 2, agora tem muitos autistas, né? E foi, Poliana. Esse monte de autista que as pessoas até dizem assim, a gente que vai para o meio do mundo, que sai aí, as pessoas dizem assim, agora tudo é autismo, agora todo mundo é autismo. Antigamente não tinha isso. Gente, antigamente não existia o conhecimento. Diagnóstico, E aí o conhecimento, com o estudar, com todas as pesquisas. Por quê? Porque lembra que a gente sempre falou, não existe nenhum igual, mas existem as características, entendeu? Que não são obrigadas a ter em todos. E o conhecimento... Antigamente, eles eram laudados conforme as características que mais tinham. Digamos que a pessoa parecia um pouco
distraída, era laudado, inclusive as pessoas usavam esse termo, deficiente mental, retardado. Se a pessoa era muito elétrico, a pessoa era imperativa, era tudo menos autista. E aí um cara que observou, né, esqueci agora o nome dele, ele observou a questão, por quê? Porque eles diziam que aquilo ali era esquizofrenia infantil, entendeu? Por quê? Porque tem horas que eles têm umas crises que parecem de esquizofrenia, mas não é. Ali, aquela crise é alguma coisa que está mexendo no sensorial dele. Pode ser, minha gente, olha, lembra que eu falei que o Marcos falou a questão de uma blusa? Pode ser uma etiqueta de uma blusa que irrita do ponto que ele não vai saber falar, dele ter uma crise de se jogar no chão. Né? E foi de uma coisa simples, que só com o tempo é que nós iremos conseguir, a família, os médicos, a conseguir ver o que é que causa crise naquele menino. Então, ela vai... Está ouvindo? Eu estou. Então, ela vai ter aquele hiperfoco. Então, a gente tem que criar estratégia, mas a maneira de retirar tem que ter um cuidado, que ela pode ali, naquele momento, ter uma crise. Certo? Aquela, vamos lá, balançado do corpo, aquelas mãos, né? Repetitivo, eles estarem girando o lado, né? Girando, vai para um lado, vai para o outro. Isso é uma maneira que eles estão ali para se organizar. Em questão do... Porque, assim, os autistas, eles têm muito... eles têm a necessidade de eles ter uma rotina. Se sair da rotina, ele se desorganiza. Tem muita questão disso daí. Vamos lá. Se eles vão viajar com vocês, eles têm que ser preparados antes, certo? Tem que ser falado para eles, porque eles podem ter uma crise. Gente, é de repente. Uma crise, quando é uma crise mesmo, porque existe a birra e existe a crise. Uhum. Então, precisa identificar, porque criança, como todo mundo, tem as suas estratégias, né? Para mim conseguir um brinquedo, para mim conseguir alguma coisa, mas existe a birra e existe a crise. Então, também muitas coisas desorganizam eles. A maneira de falar ou não é diferente. Por exemplo, se eu preciso tirá-la do espaço, eu estou na aula, você falou em questão lá da escolinha, né? Eu preciso que ele faça uma atividade, então eu tenho que ver uma maneira lúdica de chamar atenção para ele ser inserido. Mas o cuidado, se você for de repente tirar aquele brinquedo que ele quer, né? Que é o hiperfoco dele, você pode ali estar começando uma crise. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Até quando estiver na aviação, ele quer um determinado, não sei, na hora de você dar um determinado biscoito, alguma coisa, então tem que ter todo, né? Uma maneira diferente de estar lidando com isso, certo? Porque eles têm muitas essas características. Vai, Poliana, complemento. Eu estava tentando ver aqui como é que eu entrava. Será que meu microfone já foi ligado? Tá, então, tá. Essa questão, deixa eu contar aqui, essa questão da igreja, tudo precisa da parceria com a família. Porque ele vai ter uma crise, o não, a gente não pode chegar e falar como fala aqui. Vou dizer para vocês, não pode sair, não pode fazer aquilo. Tem que ser um não de uma forma diferente. Como a gente combinando com a família em relacionada à questão da igreja. Você, o pastor, o padre, a pessoa que está responsável da igreja, olha, nós vamos conversar com o Benjamin, com o Bernardo, com o John, com o Felipe. Ele não pode trazer para a igreja esse brinquedo, porque o brinquedo é uma forma dele se sentir seguro, entendeu? Então, primeiro, nós precisamos, em relação à igreja, que ele confie. Aí a família vai dizer, vai falar com ele, olha, Benjamin, você vai para a igreja, hoje você vai levar o dinossauro, mas você já vai sabendo que na próxima você não vai levar o dinossauro, quer dizer, não foi dito um não, mas, ao mesmo tempo, foi preparado ele para aceitar que na próxima missa, culto, próxima reunião, ele não vai levar aquele. Na próxima, ele pode fazer um escândalo, entendeu? A família vai trabalhando aos poucos e vai dizer, pode levar até o dinossauro escondido. Na hora que vê que fugiu do controle,
Olhe quem veio te buscar aqui para dizer que está em casa esperando um dinossauro. Quer dizer, através do lúdico, como ela disse, a gente vai conquistando. No outro dia já vai dizer, olha, você vai, e ele vai ficar aqui deitado na cama esperando por você. Quer dizer, vai passando a segurança para ele, é o que precisa. Então, é um trabalho de formiguinha, de conquista. É um jogo de cintura, né? Jogo de cintura, de conquista. O estímulo diário faz a diferença. É igual em questão que a gente tem muitas crianças que elas têm dificuldade na fala, né? Então, a gente passa muito exercício para a família estar dando essa ajuda e ela acaba não fazendo. Então, isso prejudica muito essa criança, nessa parte de comunicação, né? Então, por isso que tem que ter, como diz, trabalho é um trabalho de formiguinha. Ah, mas é chato, meu filho, eu faço, ele nem liga, porque às vezes também alguns não têm contato visual, um pouco contato visual, ele não olha nem para mim, para o meu rosto, né? Quando você for falar com uma criança dessa, né? Vamos lá, você vai se abaixar até o tamanho dela, você vai tentar fazer o contato visual, né? Se você falar em pé e ele lá fazer igual a Poliana, não, você não pode, sai daqui, você não pode sentar nessa cadeira. O menino vai se desorganizar. É a maneira, vamos falar, né? Baixa um pouquinho, como é seu nome? Vamos com a tia para cá, vamos falar, entendeu? Uma maneira lúdica até, às vezes que ele está sentado no assento de outra pessoa, não são exemplos. Então, você tem que ter toda essa, como diz, essa empatia, esse jogo de cintura, né? Para poder não criar uma crise. Como diz, uma crise é de repente. Às vezes o menino tá bom assim, gente, assim não tá bem caladinho. De repente é uma crise, e as crises são bem complicadas para poder você conseguir sanar essa crise, né? E diante de uma crise, o que fazer? Vale, a gente vai... A única coisa que a gente pode fazer numa crise, digamos que no salão, dentro da aeronave, a criança teve uma crise, o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente pode fazer, primeiro, não entrar em crise, porque senão vai ser 2 pessoas em crise, né? Ou mais. Né? E aí continuar como? Ver, observar se tem alguma coisa ali que pode machucar aquela pessoa que está na crise. Se tem algo pontiagudo, algo que ele vai ferir. Por quê? Porque você vai ter que deixar aquele momento de crise para ele se organizar. Infelizmente, gente. Por quê? Porque... É o momento que ele vai estar, desculpa, é o momento que ele está se organizando, né? Ah, ele vai estar se tirando, ele vai estar... Então, tentar tirar o máximo de objeto que ele pode se auto-machucar ou machucar alguém. Ah, ele está com, não sei, um objeto em mim, então ficou rogente na hora. Eles têm uma força que vocês... Fenomenal. Vocês não imaginam a força que um autista tem. Quando você vê, deixa o tamanho dessa força, e eles têm uma força muito grande. Eles pegam o que está na frente dele, ele vai se autoagredir ou agredir alguém. Então, tentar manter no espaço um pouco mais distante, né? Para poder tentar conduzir até ele se acalmar, né? Porque pode falar, Poliana. Tirar o foco. Se o foco dele é aquela cadeira e ele está vendo muito... gente, é um pouco parecido, é como se ele estivesse fazendo uma encenação e tivesse muita gente olhando. Não é fácil, meu povo. A gente está falando aqui, não é fácil, porque nós, Elaine, passamos diariamente sobre isso. A gente tenta passar para a família, né? Mas é tirar o foco. Como tirar o foco? A gente procurar ver se não pode se machucar, deixa ele ali na crise. É horrível? Mas aí a gente procura fazer uma outra coisa, entendeu? Não é dando não. A gente vira. Gente, nós vamos continuar aqui o lanche e vamos lá, procura tirar o máximo possível dos olhares, porque os olhares parece que machucam também, né? E uma aí coisa a gente que... continua. E uma coisa que eu observo muito neles, sabe? É que quanto mais eles fazem as coisas para chamar a atenção e você se apavora, você faz o jogo dele, mas eles ficam mais estressados. Quando você faz de conta que nada está acontecendo, você ignora, ele se acalma. É muito não engraçado é nem a palavra, isso. eu não diria a palavra ignora, você tira não o é foco. ignorar, você eu tô fingir entendendo. que nada está acontecendo, né? Isso, mesmo Aí por ele se dentro a gente esteja acalma. quase em crise Isso. também, É mas como a gente se tem que... tratasse ele o oposto da situação, não levasse aquela situação como algo fora do normal.
Ele se Tem um acalma. amigo, tem um amigo. Tentar Oi. manter a calma. Se eu não É. estou preparada, se eu não estou no dia bem, eu tenho que sair daquela crise. Meus colegas de trabalho eles têm que conduzir aquela crise. Por exemplo, lá também a gente é muito assim. Se eu não estou bem, eu estou com problema em casa, eu estou então assim, então você não está bem para naquele momento. A gente também tem que se autoavaliar no momento de uma crise, que pode acontecer a qualquer momento, certo? Vocês, eu queria que acontecesse comigo, mas infelizmente pode acontecer em qualquer espaço. Lá os meninos, como eu disse, tá bonzinho, de repente é crise, de repente tem que conter com medicação, chamar uma ambulância, ser contido por força e tudo. Então, dependendo da crise. Espero que não aconteça uma crise dessa perto de vocês, mas é bem complicado em questão de conduzir, né? E também, como vai ter outras pessoas, também tentar retirar essas pessoas, que existem muitos curiosos, né? E as pessoas julgando, que às vezes, birra, é a mãe que não sabe criar um menino, né? Que a gente escuta muito esses textos, infelizmente, né? E não sabe realmente o que está se passando, né? Que Aí, tem uma receita pronta do faz que fazer. a mão. Viu? Tem muita gente que já tem uma receita pronta, diz, é só fazer isso, é só rezar, é só jogar água benta. É cada aberração, gente, que a gente fica passado. Então, se não puder ajudar, não atrapalhe. Muitas vezes, tem uma amiga que ela usa um termo que eu botei na minha vida. Ainda vou até fazer uma figurinha sobre isso. Abstrai e finge demência. Mesmo que por dentro a gente teve ali uma crise maior do que eles. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, se a gente não fizer das forças, vai ser 2 na crise, aí vai ser pior. Já imaginou um avião todo em crise? Aí o pobre do piloto vai ter que deixar o avião para o avião olhar ali e dar uns gritos em todo mundo. Então, nossa função... Existe nessas crises, a maioria também deles tem a sensibilidade auditiva. Às vezes é um som que está incomodando, né, da outra pessoa. Ele pode gritar, ele pode fazer muito barulho. O som dele não prejudica ele não se desorganiza. Mas o som da outra pessoa desorganiza demais eles. Até o tom de falar muito alto. Então, eles colocam a mão no ouvido. Então, eles têm uma sensibilidade muito grande. São pequenas coisas que podem desorganizar eles. Gente, eu vou contar um fato que aconteceu na escola que eu trabalho. Uma criança, o lanche, olha como eles são inocentes, não têm atitude, autonomia, e são super inteligentes. Eu olhei o menino, o lanche era cuscuz, né? E o menino estava lá, caindo lágrima dos olhos dele, e ele olhando, parado, e as lágrimas escorrendo. Aí eu cheguei assim, falei, Bernardo, o que foi? E ele chorando, ele fazia assim, se você não falar... Aí ele conseguiu falar com a boca inchada, eu não como cuscuz. Aí eu disse assim, você não quer o cuscuz? Pois coloque aqui, levantei o prato. Todo mundo vai ver. Eu digo, não, eu vou ficar na sua frente, ninguém vai ver. Mas o Bernardo não teve, porque aquilo ali estava inchando na boca dele, ele estava em crise. Por quê? Porque ele não teve a independência, a autonomia de colocar aquele cuscuz para fora. Então, o que ia acontecer com aquela criança? Cada vez mais já estava, sabe, a saliva saindo. Por quê? Como é uma coisa, como a Elaine disse, às vezes é uma coisa simples, que precisa que alguém tenha uma sensibilidade, que pelo menos chegue ali do lado e fale. Eu vou estar aqui quando você puder falar, ou quando você retornar da sua crise. É isso que vocês podem fazer, é o início da acessibilidade. E, se possível, tirar o máximo possível. A gente sabe, assim, a gente sabe que é necessário haver antecipação, que a gente já falou em outros momentos, se eles vão viajar, a gente sabe que precisa tirar o máximo possível as pessoas, aqueles olhares que ferem igual uma faca, né? E aí a gente vai tentando conduzir, porque aos poucos vocês vão criar, né, como é que eu posso dizer? Criar uma experiência para colocar aquela situação no controle. Experiência maior, vocês, quando conheceram o John, hoje em dia todo mundo já é craque em Libras, não é não? Então, Com toque, né, Pauliana? Com toque, não precisa. Isso. Às vezes as pessoas querem pegar, né? Porque a criança está se batendo, porque a criança... Então, assim, esse toque também deixa ele na crise dele, que esse toque pode ser muito perigoso, né? Porque às vezes a pessoa quer
abraçar a criança para tentar acalmar, aquilo ali vai deixar ela mais desorganizada, mais agressiva, então vai estar piorando mais esse momento dela de crise. E Aí pode também- causar mais problemas, porque ele vai sair se bater mais, e aí pode machucar um braço, outra coisa, e você ainda fica mais ainda preocupada, né? Então, Não, a e gente... assim, é um risco também judicialmente, vamos falar da parte de trabalho, né? A gente, como profissionais, vocês estão como profissional, às vezes a gente quer ajudar, mas a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Que qualquer pegada no braço, qualquer toque também, hoje em dia é denominado muito em questão de processo. Ah, não soube pegar meu filho. Ah, então, assim, como profissionais também a gente precisa se resguardar e ver que é bem complicada essa parte, né? De crise, a gente tem que só manter o local, se puder botar para outro local nesse sentido, né? Deixar ele ter a crise dele e não tentar fazer esse toque para não ter até problemas futuros, né? Estou falando assim, questão de, né, profissão, então a gente precisa ter muito esse cuidado. Esses dias, gente, foi muito engraçado. Eu participei de um momento que é muito bom a gente fazer. Não sei se vocês, até uma sugestão para John e Tiago para a próxima aula, de um momento de primeiros socorros. E o rapaz que foi falar com a gente sobre primeiros socorros, né, a equipe, aí ele falando assim, olha, tem 3 momentos antes do primeiro socorro. Primeiro, cuidar da sua segurança. Segundo, cuidar da segurança que está das pessoas que estão próximas. E terceiro, da pessoa que está machucada. Aí eu parei e pensei, ele disse assim, a sua segurança, porque se você não tiver sua segurança, digamos que um acidente numa pista, se você não pensar nos carros que vêm, não vai ser mais uma vítima, vai ser 2. Não é não? Então, em relação ao autista, se a gente não pensar primeiro em nós, né? Aí o que vai acontecer? Aquela pessoa que, quando sair da crise, ela vai ter outra crise de ver que faz isso. Segundo, se eu não pensar das pessoas que estão do lado, se eu não procurar garantir a segurança dele, né? O que vai acontecer? Pode ele também se ferir, então não vai ser uma vítima, vai ser várias. E terceiro... Isso é importante, que às vezes tem mais de um autista no mesmo voo, no mesmo ambiente. Quando ele se desorganiza o outro, né? É um efeito dominó. Então tem que também, por isso, em questão, esse outro autista, tá? Tem que tentar levar ele para outro canto, porque senão vai ser 2 pessoas em crise, certo? Então a gente também tem que ter todo que, como dizem, todos os espaços, né? A gente está tendo várias crianças, e hoje em dia também, gente, a gente está falando de criança, mas a gente tem vários adultos laudados, também a gente tem que lembrar isso, certo? A gente tem muitas pessoas laudadas e outras que nem sabem, já tem as características, já tem, então também são laudados, né? A gente também tem que ver, a gente está falando de criança, mas existem os adultos também, certo? E como ele disse, e conforme sejam as estimulações, quanto mais cedo, quanto mais estimulação, mais como é que se diz, essas características do autismo, elas ficam escondidas. O autista não deixa de ser autista, ele vai ser eternamente, mas ele vai aprender a conviver com aquelas limitações, né? E aí, cada vez mais, aí você pode pensar assim, digamos, o Tiago, o pessoal dizer que ele era autista, mas ele não é, porque... Só um minutinho, Elisângela. Porque hoje em dia ele faz tudo, e então eu acho que era mentira, foi que inventaram, coisa parecida. Não, ele aprendeu a conviver com aquela dificuldade, com aquela limitação. Mas o autismo, a qualquer momento, pode aflorar, entendeu? Infelizmente, é como se fosse uma fênix. Ele está medicado também, né? Que às vezes é muito isso, né, Juca? O menino não precisa de terapia porque ele está bem, está ótimo, dorme bem, interage, está tudo direitinho. Mas não, ele está bem porque ele está em terapia, né? Então, no momento, ele fez os estímulos, está em terapia, por isso que ele não está transparecendo, né? Em questão do diagnóstico dele, mas ele tem muito isso, né, Poliana, também, que as pessoas demais nos ambientes onde a gente trabalha, né, diariamente. Olha, uma das características também... Para a gente tentar finalizar. Vamos já, só aqui um minutinho. Uma das características maiores das pessoas, a questão do autismo, muitos não conseguem dormir. Meu povo, vocês já passaram a noite acordada, como é difícil, agora imagine a pessoa passar vários tempos, então é isso que ocasiona muita crise. A Elisângela tinha levantado a mão, e aí a gente vai continuar. Eu perguntei e ela não respondeu. Tá certo. É muito importante que ela falou, a higienização do sono. A maioria das crianças que tomam medicação, né, que existe alguns testes que tomam e alguns não, é em questão desse transtorno do sono.
A criança geralmente tem mãe, gente, que passa anos sem dormir. Anos. Passa a noite acordada e a criança passa o dia imperativo e a noite ainda não dorme. Então, ela chora. Então, por isso, às vezes, a rotina dela está desorganizada, né? Então, por isso tem esse contexto todo dia da organização do dia dela. Como é? Ela de manhã acorda para um horário, ela tem um ritual. Quando esse ritual não acontece, né? Então, ela acaba se desorganizando. E tem a questão do sono, que às vezes aquele bebê que nunca ouviu falar, meu filho não dorme à noite desde bebê. Acho que alguém já escutou isso daí. Então, precisa ser investigado, né? Esse sono conturbado. Porque, assim, se a criança não dorme à noite, ela não vai render de dia. Ela vai ficar estressada, ela vai ficar agressiva, ela não vai... ela tem dificuldade de aprendizado. Mas por quê? Porque ela não descansa. Todo ser humano precisa descansar à noite. Então, se a gente não tem um sono higienizado, então até a gente adulto, se a gente não dorme direito, a gente está estressado, não chega perto de mim no trabalho, não é que eu estou estressado. Imagine uma criança. Né? Isso, então, imagine constantemente, né? E as mães estão muito adoecidas também por conta disso, porque as mães estão muito cansadas de passar muitas noites sem dormir, né? Com o seu filho chorando, às vezes ele até dorme, mas o sono é conturbado, fica choramingando, fica se assustando, fica... Então, assim, né? Tem aqueles que realmente não dormem, fica sentado na cama, quer brincar, quer pular, e tem os que dormem, mas mesmo assim passar a noite, né? Toda, como chama, sono conturbado, certo? Quem é uma pessoa que levantou a mão? A Fran. Oi, boa noite. É a primeira vez, né, que eu estou vendo a aula de vocês. Eu não estava na aula anterior. E assim, eu posso dizer que eu não sabia nada do autismo. Porque a gente ouve muito falar... não ria não, que é sério. Não tem nada, não. Não, eu tô achando engraçado. Eu tô entendendo, amigo. A gente ouve muito falar, né, do autismo, ver todo aquele quebra-cabeça no dia do autismo e tudo. Mas essa aula que vocês estão dando, que é assim, muito detalhada, e principalmente de como tratar, que eu estava aqui anotando cada passinho, de como tratar, seria muito bom, né, que fosse divulgado mais. Porque eu acredito que, para quem não conhece, é até normal que a gente veja as reações das pessoas de tentar pegar, de tentar agarrar, de proteger, querer proteger, né? Para quem não conhece. Eu faria isso. É por isso que eu estou dizendo, eu não sabia nada. Talvez eu fizesse isso numa crise de um autista. Fosse lá tentar agarrar. Eu tenho um sobrinho que é autista, eu pouco vejo, pouco conheço, mas o pouco que eu sei dele é que ele come a mesma coisa durante algum tempo. Troca pouquíssimo a alimentação. As creches, né, não estão aceitando por conta da alimentação, porque ele não se alimenta, é apegadíssimo com a mãe, não sai do pé da mãe, e ele não sente dor. Gente, isso aí é um tema, assim, nas escolas, eu, pelo menos, como assistente social, eu sou a briguenta, né, que estou nas escolas brigando por direitos autistas. Então, assim, existe muito isso, realmente, a informação, como você está falando, né, nas escolas, a Poliana está de parabéns na dela, mas existem algumas escolas que os profissionais não sabem. Como dizer, a seletividade alimentar não é porque ele queira, gente, não é porque ele é mimado, faz parte do transtorno. Tem vezes que ele come só aquela coisa e não muda. Aí depois que se ele mudar o hiperfoco dele, por isso que tem que estar sendo feito o estímulo diariamente, para ele tentar mudar e inserir novos alimentos. Mas é difícil demais. A gente tem pacientes que têm 10 anos e ainda toma só mingau, não se alimenta de outra coisa. Para você ver, então, aí tem que ter o estímulo, tem que ter a ajuda da família, tem que ter a ajuda da escola. Hoje a maioria das escolas são tempo integral. Existe até dificuldade nas escolas também, até do uso da medicação no momento da escola. Algumas escolas não querem, né?
dar essa medicação, por lei elas têm que dar, mas são séries de coisas que a gente embate muito aqui no município, que precisa capacitar os profissionais para entender um pouco mais. Então, em todas as áreas, a gente tem que estudar sobre transtorno. A gente precisa, não só na educação, vocês na aviação, em todos os espaços, a gente precisa estar capacitado. É igual a questão da lei, que eu também faço parte do Ministério Público, né? Que é a lei agora em questão da violência, né? Que a gente faz a escuta especializada, né? Depois até interessante para eles, né? Mas enfim, que a escuta especializada são para crianças que são violentadas, né? Vários tipos de violência, abuso sexual, violência física, psicológica. Então, a gente, como profissionais, tanto faz do município ou de privada, é para a gente estar capacitado, porque existe a revelação espontânea, né? E existe muitos casos de autista, de vários tipos de transtorno em crianças que não têm transtorno, que sofrem esse tipo de violência. E as pessoas não sabem como lidar e vai revitimizando e vai piorando. Então, assim, realmente, como você está falando, precisa em todos os espaços ter capacitação, para justamente saber lidar com os transtornos, saber lidar com crises, entender um pouco mais de cada. A gente está falando de TEA, gente, mas existem vários outros. Tem TDAH, aquela criança muito agitada. Existe o TDAH, o TOD. Menina, é tanto transtorno que vocês nem... É esquizofrenia, é muito transtorno. A gente está falando do TEA, mas é uma gama de transtorno que as pessoas não sabem nem um pouquinho, né, como lidar. Linda, antes de você falar, deixa eu aqui puxar a sardinha para o meu lado, porque a Elaine puxou para o lado dela, mas eu vou puxar, porque tem hora que a gente se afineta assim, sabe? Entre aspas. Ela falou a questão da medicação em relação à escola. Só que o que acontece é o seguinte, eu estou nesse problema na escola, nós não estamos nos negando a dar medicação, só que nós somos o quê? Professores, entendeu? E aí já foi visto em alguns lugares, cuidadores, professores dando medicação, a criança estava com algum problema, já vinha de casa, teve um efeito colateral da medicação, e quem levou a culpa? Quem? Não, eu compreendo. Não, mas eu só terminar aqui, Elaine. Viu? Peraí, mulher, calma. E aí, por isso que eu estou dizendo, porque acontece isso muito nas escolas, gente. A gente está tendo esse problema, e aí a gente está vendo, porque ninguém está se negando, até uma maneira, porque essa semana, esse assunto eu falei lá na escola, entendeu? Uma maneira da gente conseguir. Por quê? Porque a gente precisa também, eu digo, a gente, a educação, tá resguardado, entendeu? Resguardado no sentido, porque às vezes aquela criança, eu tenho uma criança na escola em tempo integral que ela tem seletividade alimentar fora de sério. Ela desmaiou na escola porque ela fica o dia todo sem comer, sabe? Mas ela ama a escola. Não sei nem se eu falei esse assunto para você, Elaine. E o que é que aconteceu na escola com essa criança? Ela desmaiou. E aí a gente foi... Amiga, você faz o seu trabalho, você faz com amor, mas existem alguns profissionais que acabam, e assim, é lei, certo? Só que a educação, como você está falando, tem que, não só na municipal, estadual, mas na particular, tem que criar estratégia, porque faz parte do tratamento, então eles precisam criar estratégia de como vai ser, porque geralmente, por lei, a medicação vai precisar ir com a receita, com tudo, justamente para vocês estarem resguardados. Não é aquele negócio, eu quero que meu filho tome, porque muitas vezes também, gente, as mães acabam dando medicação errada, da dose errada, ela está certa, elas têm que se resguardar, que a mãe diz que é para dar 2 comprimidos. Na verdade, a médica passou só 1, porque ela quer que o menino, vamos lá, dá um sossego-leão para a criança. Existe também, né? Então, realmente, a educação tem que se resguardar, mas é lei, mas ele tem que criar estratégia como vai fazer, né, para conduzir, até em questão dessa seletividade, também está tendo bastante problema, né? Por conta que, como eu disse, a criança desmaiou, porque às vezes... E tem a parte da nutrição, né, que elas também não podem, para depois dar uma infecção. Então, tem que estar ser resguardado realmente, mas precisa criar estratégia para poder elas terem o direito delas, né? E aí... Felipe levantou a mão, diga aí, Polina. Vai, Linda, só um segundo ali, deixa eu falar, né? Mas só um minutinho mais, espera aí, só um minutinho. Então, eu, Poliana, estou satisfeita, só de ouvir
depoimento da Fran, porque o meu objetivo, creio que do Tiago e das outras pessoas que estão organizando, e a Elaine é a primeira vez que vai, mas eu creio que ela vai ficar igual a mim, entendeu? Sempre que chamar, ela vai. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o nosso objetivo é plantar essa sementinha da curiosidade, do querer conhecer mais, né? Então, é linda. Agora, se você quiser falar, eu vou deixar, vou me calar, fechar até o microfone. Em relação ao que a nossa colega falou, a Fran, da adaptação da alimentação, né? Às vezes a criança, ela se habitua àquela alimentação porque os próprios pais em casa não têm aquele jogo de cintura de fazer com que a criança coma outras coisas diferentes. Lá na creche, o que é que a gente faz? A gente tem as pessoas que cuidam das crianças que têm esse problema não, tem autismo, essas pessoas são preparadas, certo? Passa por uma preparação, por palestra, para trabalhar com essas crianças e saber lidar com elas. Existe também lá umas pessoas que é da parte de alimentação, que é treinada para fazer esse jogo de cintura. Por quê? Porque eles não querem ser desafiados. Mas se você tiver um jogo de cintura, você consegue mudar isso, entendeu? E a grande maioria dos problemas que a gente tem na educação em relação ao autismo não é nem com as crianças em si, e sim com os pais. Porque os pais, eles seguem um contexto em relação aos seus filhos, por conta do autismo, como se eles fossem uma criança diferente, como se eles fossem uma criança doente, como se eles fossem uma criança que não pudesse viver na sociedade. Não são todos, mas a grande maioria. Então, a gente tem um problema muito grande com isso, que os pais, ditam as regras, e não é dessa forma. A criança, mesmo ela tendo autismo, ela tem que ter o espaço dela na sociedade, ela tem que ter diversificado de variações de alimentação, ela tem que se acostumar, se habituar com outras situações. Mas o que leva a criança a ser dessa forma, muitas das vezes, não é nem o autismo, é a própria criação dos pais. É o estímulo, né? Como a gente está falando, é o estímulo. Exatamente isso. A gente dá muita orientação, como você está dizendo, não botar o filho numa bolha, certo? O filho tem que estar como os outros na sociedade, porém ele tem as limitações dele. Exato. Então, é isso que, né, que realmente é batido diariamente. Eu estava olhando como eu, com os pais, faço bastante grupo com vários pais, né? Mas, como eu te disse, eles sofrem muito, eles não sabem como lidar, alguns não têm conhecimento, alguns não têm a alimentação necessária para o seu filho, certo? Então, realmente, para, né, tá dando uma alimentação digna, muitas mães não conseguem trabalhar porque ninguém quer ficar com o seu filho, certo? A minha mãe, minha irmã, você quer... Doutora, ninguém quer ficar com meu filho, porque ninguém é a palavra, ninguém suporta meu filho. E chorando, todo dia eu tenho uma mãe chorando. Então, assim, tem muito essa parte, né? De elas não saberem lidar e serem julgadas. Verdade. E a culpa é da mãe. Parece que não tem pai, certo? Infelizmente, você tem que ter uns meninos aqui, mas sempre bota a culpa na mãe. Mas é a mãe e o pai, os genitores, eles são responsáveis. E as pessoas acabam botando muito para a mulher, né? Então, eu vejo muito isso, trabalho muito isso, empoderamento dessas mulheres, dessas mães, para que consigam, né, superar, porque é um desafio diário, gente, diário mesmo, né? O Felipe vai, Felipe. Fale, o Felipe vai atender. Oi, boa noite. Não, pode falar, fica à vontade. Tem mães que chegam na creche, é incrível, fala, vai matricular o filho, aí fala, não, meu filho não come fruta nenhuma. Tá certo. Quando chega na hora do lanche, a gente leva as frutas lá para a salinha, faz toda uma brincadeira, um jogo de cintura. Normalmente, quem mais come é o filho, aquela criança que os pais dizem que não comia. Mas é o estímulo, como eu disse, faltou o estímulo da mãe, que ela deu uma vez, então o menino não, né, recusou e ela não fica oferecendo novamente. Né? Também então, o neurônio espelho, o ver e querer fazer igual. Não bota a culpa só da mãe, não. Fala, Felipe.
Não, eu tô dizendo assim, não, eu falo no contexto total, Alma. Eu amo as minhas mães e a Michelle, eu digo assim, que é um papel, gente, primordial, infelizmente, da família, uma responsabilidade muito grande, né? E às vezes a gente fala assim, Oliana, que algumas pessoas terceirizam, né? Não são todas, mas alguns terceirizam, né? Agora o Felipe fala. Oi, gente, boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu também não assisti a primeira aula de vocês, e eu gostei muito dessa aula porque vocês abordaram esse assunto de uma forma muito dinâmica, de uma forma leve, para que todos possam entender. E eu queria saber se existe alguma maneira correta de como que nós possamos agir na situação de crise e da maneira correta, e se, dependendo da situação, pode gerar algum trauma. E se sim, como que pode ser reduzido? Quer começar a Poli? Cadê a Poli? Ia começar. Ela saiu, foi? Sim, vamos lá. Poli? Acho que ela tá brigando. Aí não, é porque eu estou apanhando aqui. Eu já disse a vocês que eu esqueci até como é que mexe, né? Mas, Elaine, responde você aí. Antes de você responder, gente, porque eu não sei, eu não estou acompanhando o tempo, eu fui ver até aqui. Se cair, os slides que nós preparamos, eu e Elaine, vamos colocar no grupo, junto com aquele vídeo, tá? Então, eu estou satisfeita com a interação, porque eu acho que esse troca-troca nosso, na minha opinião, creio que da Elaine também, mas se não for, ela vai dizer, certo? É melhor do que a gente está apresentando nos slides, entendeu? Porque eu acho que, como eu disse, a gente quer colocar esse grãozinho de conhecimento de pergunta. A Elaine vai te responder, Felipe, qualquer coisa, eu complemento alguma coisa, tá, Elaine? Pode ser? Certo. Isso mesmo. Por isso que eu fiquei, gente, vamos lá, porque eu gosto muito de interação, porque é a maneira de a gente tirar realmente as dúvidas, né? O que é que a gente pensa, o que a gente não sabia. Então, eu acho muito importante essa troca, né? Que eu acho que fica, como ele falou, dinâmica, é uma maneira até melhor de entendimento. Não adianta estar lendo 1000 slides e a pessoa não está entendendo aquilo que está se passando, né? Então, assim, no momento de crise, é realmente, primeiro, você tem que manter a calma, né? Se você não estiver bem, passa para o coleguinha, olha, colega, eu não estou bem, você, né, vai conduzir essa crise. Dependendo do lugar, tentar afastar um pouco, né? Se não der, ou então afastar as pessoas, deixar ele se reorganizar, que é aquele momento que ele ou está girando, ou está gritando, ou está chorando, ou está se batendo. É o momento que ele está se organizando, o cérebro dele, certo? Então, tentar não ter o toque físico, porque senão ele vai se desorganizar mais ainda, certo? Se vocês identificar, né, que hoje também, como a Poliana falou, existe o cordãozinho, se não tiver, existe outra criança. Gente, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Gente, nós fala demais, né? Que nada. Passada, quando a gente quem está falando só um pouquinho de um transtorno, imagina que falar de Eu tô amando essa disputa de vocês para quem vê, quem fala mais. Porque é muita informação, porque como disse, como a gente dá diariamente, todo dia, e aí se a gente for contar as histórias, e a Poliana contou umas, eu vou contar muita coisa. Sim, gente, como eu estava falando, né? Então, ter esse cuidado em questão do toque, né? E tentar identificar se existe outras crianças que têm algum tipo de transtorno ou não. Às vezes, algumas estão com identificação, ou se você vê que tem alguma inquieta, né? Falar com o pai ou com o responsável para tirar ele daquele espaço, para ele também não se desorganizar, não entrar em crise, né? E uma crise pode acontecer a qualquer momento, certo? Como eu já tinha falado. Às vezes a criança está boazinha, de repente ela é igual lá, a gente está em atendimento, ela está saindo para ir embora, ela entra em crise, né? E lá, como existe, as crianças que estão lá, todas são atendidas também, mais complicadas, são várias crianças com transtorno, então ainda é mais desafiador, né?
Então, tem questão desse, né, desse cuidado, observar, tirar, se tiver algum objeto próximo, para ela nem se ferir, nem ferir o outro, né, em questão de se machucar. Às vezes ela tenta bater a cabeça dela, ela se né, realmente agride, se arranha. Então, fazer de tudo em questão desse toque, ter esse cuidado com ele, até para se resguardar como profissional, para a gente não ter nenhum tipo de processo. Além da parte da crise, essa parte que a gente precisa se resguardar como profissional, certo? Tu foi duas perguntas. Perguntou como a crise, qual foi a outra, Felipe? Se dependendo da intensidade da crise, poderia gerar algum trauma. E como que a gente pode fazer da melhor forma para reduzir? Geralmente, as crises geram alguns traumas, até hoje, assim, todo mundo está muito, vamos lá, sensível, né? Muito sensível. Eu estou muito preocupada com a nossa juventude, com as nossas crianças. Certo. Oi? Deu certo o meu áudio. Então, assim, eu estou muito preocupada, porque tudo está gerando, como ele falou, pequenos atos que às vezes geram ali um pânico, né? Às vezes naquele momento pode realmente estar gerando, né, algum trauma para alguma outra pessoa e até para a própria criança. Por isso que eu estou falando, a maneira de tratar essa crise. Se você gritar, né, com a criança, ser agressivo, então, ele pode criar um trauma e ela ficar com aquele pensamento, é igual, vamos lá, um abuso sexual. Cometeu o ato, ela vai ficar direto com aquela lembrança. Então, por isso também ela pode ocasionar algum tipo de trauma. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Se resguardar na nossa conduta, no que fazer, né? Porque às vezes na conduta, como eu disse, você ser muito agressivo na maneira de você falar, ou até com o pai daquela criança, né? Que às vezes no momento, não sei, pode ser no momento de discussão, que ninguém sabe o que está ocasionando a crise, a gente está falando nem de coisas, né? Pode ser o som da pessoa vizinha que fez ele tem uma crise, aí os pais acabam se desorganizando, né? Acabam brigando, e essa briga vai deixar a criança desorganizada entrar numa crise. Né? Então, também tem muito contexto do que vai acontecer no momento, né? Pode acontecer várias coisas, como eu disse. Por conta de um brinquedo, por conta do som alto, por conta de alguma criança pegou o brinquedo da outra. Aí vem aquela outra brigar, porque assim, os pais são experts em brigar por criança, né? Não entender as crianças e acabam tendo esse conflito, gerando outros, né? Aquele conflito maior. Então, realmente tem que se resguardar, né? Ter todo esse cuidado, mas pode ocasionar, sim, um trauma, e por isso que a gente tem que ter o cuidado como conduzir, Felipe, para não gerar, né? Como dizer, a maneira de a gente se resguardar para não ocasionar um trauma nem para a criança ou para outro, que dependendo da maneira que é tratada essa crise, outra pessoa que pode estar assistindo ela nunca mais vou viajar porque aconteceu um fato dentro do avião, né? Então ela gerou um trauma ali, nunca mais ela vai querer viajar. Porque eu fui uma criança, ela ficou muito agitada, gritou, então ali pode gerar um trauma para outra pessoa. Então é a maneira de tentar, como ela diz, tirar o foco, não, né? Não pegar, não abraçar, então ter esse cuidado para não gerar, tá certo? Poliana, quer complementar? Poliana, Eu já estou lá no grupo. Pronto, eu estou aqui. É porque eu já estava postando as coisas que eu prometi no grupo, porque eu sou quase igual a política. Eu prometo e aí eu esqueço, sabe? Aí eu estou postando. O John já colocou os slides, né? Que vocês podem ver. Qualquer coisa, perguntem. Que tanto eu como a Elaine poderemos passar depois para vocês, né? E o vídeo que eu sugeri. Vou colocar também, Fran e demais que desejem alguma coisa. Queria que vocês vissem, acompanhassem o trabalho de algumas pessoas para se aprofundarem um pouquinho mais sobre a questão do autismo, talvez algumas dúvidas, mas eu e a Elaine, independente desse momento ou outros, estaremos abertos, tanto o nosso WhatsApp e o nosso pessoal, certo? Alguém tiver mais alguma pergunta, porque eu estou lá no grupo já. Às vezes existe tudo, para falar no geral, no âmbito da empresa, mas existe às vezes alguma ajuda pessoal, acontece com meu irmão, com meu primo, com alguém da família, eu quero ajudar alguém,
como conduzir, como é que eu faço para começar um tratamento, assim, né, que alguns a gente já fala no âmbito aqui da empresa, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição, certo? Quais são os direitos e deveres, né, desses pacientes. Então, a gente está aberto, né? E queria agradecer esse momento, por vocês terem ficado aqui, porque a gente fala demais. E foi um momento riquíssimo, eu gosto muito dessa troca, né? Porque para mim aqui a gente não está dando aula, para mim é uma troca de conhecimento, certo? Então, é isso. Eu também quero agradecer novamente o convite do Tiago, né? Agradecer a participação, que agora eu não solto mais da minha amiga Elaine, né? Que a gente trabalha juntas, é a parceria mesmo. Ela na saúde e eu na educação, entendeu? Agradecer, gente, qualquer coisa, estamos aqui, né? Eu botei o vídeo, vou colocar sugestões do Dr. Clay Blitz, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que faleceu agora esses dias, era uma pessoa maravilhosa. Quem for de Fortaleza, né, e puder, do dia 26, nós iremos ter um momento com a pessoa também que me ensinou muito, o professor Wilson Cândido. Vou colocar aqui para vocês, caso desejem participar, é gratuito, no IFC do Maracanaú. Estará eu e a Elaine, linda, maravilhosa, para receber vocês, viu? Então, muito obrigada. Vou fazer aqui bem rápido. Gente, como a gente está nessa luta, eu, a Poliana, a gente trabalha até numa associação que a gente até promoveu aqui no município o segundo Cinema Azul, né, que é para famílias e crianças autistas. Na próxima edição, vocês estão convidados, vou mandar o convite para eles, viu, Poliana? Para eles participarem, que é um momento único, né, de interação, que essas famílias sofrem muito, como diz, nem para o cinema pode levar o filho, que as outras pessoas não entendem. Aquele momento dele é muito lindo, eles fazem o que ele quer, eles se levantam, então não tem ninguém para se incomodar, porque todo mundo é igual, né, com as suas particularidades. Então, é muito lindo esse momento, né, se sintam convidados para a nossa próxima edição, viu, Poliana? Mandar para eles. E estamos aqui, né, na luta e à disposição, tá bom? Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada a vocês, foi maravilhoso. Boa noite, gente. Adorei a aula. Boa Até a noite, próxima. gente. Boa noite. Foi Obrigado. incrível. Boa noite. Tchau.